E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou-o com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Atos 19, versículos 1 a 10. Bem-vindos, irmãos, irmãs e amigos da Igreja de Cristo. Hoje chegamos ao nosso último estudo sobre as conversões no livro de Atos. Fechamos os nossos estudos com as conversões dos 12 discípulos de João, em Atos 19, versículos 1 a 10. Em nossa pesquisa das conversões do livro de Atos, consideramos os seguintes exemplos de conversão. Os 3.000 no dia de Pentecoste, Atos 2, 1 a 41. Os 2.000 no pórtico de Salomão, em Atos 3, 3:1 a Atos 4:4. Os samaritanos, em Atos 8, 4 a 25. O eunuco etíope, em Atos 8, 26 a 40. O Saulo de Tarso virou Paulo, em Atos 9, 1 a 19. Atos 22, 6 a 16. E Atos 26, 12 a 18. Vimos Cornélio e sua família em Atos 10, 1 a 48, Atos 11, 1 a 18. Vimos as duas famílias filipenses em Atos 16, 6 a 34, os atenienses em Atos 17, 16 a 34, e os coríntios em Atos 18, 1 a 11. Havia outros que poderiam termos considerado, como aqueles em Antioquia da Síria, em Atos 11, na ilha de Pafos, em Atos 13, aqueles de Antioquia de Pisídia, em Atos 13, aqueles em Icônio, em Listra, em Derbe, em Atos 14, aqueles de Tessalônica e Bereia, em Atos 17, e o Apolo, que foi ensinado por Aquila em Priscila, em Atos 18. Mas, nos exemplos que consideramos, fiz as seguintes observações. A mensagem do Evangelho focalizou em Jesus, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou dos mortos, quem é o Senhor e Cristo, retornando novamente um dia para julgar o mundo, que a resposta esperada de quem ouve era de fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, que incluía confessar a sua fé, arrependimento dos pecados, o batismo para a remissão dos pecados. Mas antes de concluirmos esta série, desejo examinar mais um caso de conversão. É o último exemplo de conversão em Atos, e com a possível exceção de alguns na audiência, quando Paulo falou em Roma, em Atos 28, 23 e 24. É o único por várias razões, uma das quais descrevem um rebatismo. Refiro-me aos 12 discípulos de João, registrado em Atos 19, 1 a 10. Ao começarmos este estudo, vamos revisar o registro bíblico, as conversões dos 12 discípulos, e primeiro vemos a chegada de Paulo em Éfeso. Ele tinha acabado de iniciar uma terceira viagem, em Atos 18 e 22,
a 23. No final da sua segunda viagem, ele fez uma parada rápida em Éfeso, em Atos 18, 19 a 21. Fiel à sua palavra, ele voltou a Éfeso em Atos 19, 1. Paulo conhece e vem a conhecer esses 12 discípulos. Ele encontra alguns discípulos que eram 12 em números, em Atos 19. E ao questionar, ele descobre que eles eram discípulos de João Batista, em Atos 19, 2 e 3. Ele perguntou-lhes se haviam recebido o Espírito Santo quando creram. Conforme explicado na conversão dos samaritanos, em Atos 8, 4 a 25, acredito que a frase recebendo o Espírito Santo seja uma metonomia para receber um dom milagroso do Espírito. Com o apóstolo Paulo tinha capacidade de transmitir esses dons espirituais. Romanos 1, 11 e 2 Timóteo 1, 6. Assumindo que os discípulos foram batizados em Cristo, ele desejou dar-lhes dons do Espírito, como os dons de línguas e de profecia que a gente vê em 1 Coríntios 12 e 10. Sua resposta imediata desperta outra pergunta de Paulo. Eles não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Eles não devem ter conhecido muito do próprio ensino de João, pois ele ensinou sobre o Espírito Santo, Mateus 3, versículo 11. Eles claramente não podiam ter sido devidamente batizados em Cristo, pois é um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. Então Paulo indaga sobre o seu batismo e descobre que foi o batismo de João. Alguns sugerem que estes 12 podem ter sido convertidos por Apolo, antes que o próprio Apolo aprendesse a verdade, em Atos 18, 24 a 25. Então, esses 12 são rebatizados. Paulo explica que, embora João ensinasse um batismo de arrependimento, e ele dirigia as pessoas a crerem em Jesus, que viria depois dele, Atos 19, 4. Os 12 são então batizados em nome do Senhor Jesus, em Atos 19, 5. Este seria o batismo ordenado por Jesus em Mateus 28, 18 e 20. E o batismo esperado de todos os candidatos a discípulos de Jesus, Atos 2, 38, 22, 16. Após o seu batismo, Paulo impôs as mãos sobre eles e o Espírito concedeu dons de línguas e profetizar, em Atos 19, 6 a 7. Esse foi o início de um período de muito sucesso para o Evangelho. Atos 19, 8 a 10. Novamente, vemos o que foi considerada a resposta normal de quem desejava ser discípulo de Jesus: fé e batismo. O exemplo dos 12 discípulos de João levanta uma questão interessante sobre o rebatismo. Em que circunstâncias alguém deve ser batizado novamente? Aqui estão algumas reflexões sobre essa questão. O rebatismo é necessário? Vamos ver o que acontece com os 12 discípulos. Eles haviam sido previamente batizados. Seu batismo, no entanto, faltou de alguma forma. Mesmo que tenha sido imersão, mesmo sendo para a remissão dos pecados, em Marcos 1, 4. Mas o batismo não era em nome de Jesus, Atos 2, 38, 10, 48, 19, 5, ou seja, por sua autoridade, que teria sido um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19, porque seu primeiro batismo não tinha tido um elemento essencial, o rebatismo foi necessário. Não podemos concluir que se um batismo anterior carece de algum elemento essencial, então o rebatismo é necessário. É a questão de nomenclatura, porque se faltou um elemento, mesmo que a gente chamou de batismo, não foi um batismo, foi um banho. Então, eu acho que é até errado chamar de rebatismo, porque a pessoa não foi batizada. A pessoa foi batizada em termos, mas não foi corretamente batizada de acordo com o que a gente chamaria um batismo real. Mas quando é apropriado a pessoa ir novamente
a água e ser sepultada de maneira correta. Existem 4 elementos essenciais do batismo bíblico: o modo adequado, um enterro, a imersão, Romanos 6:3, Colossenses 2:12. A autoridade adequada, em nome de Cristo, Atos 19:5. O propósito adequado, remissão dos pecados, Atos 2:38, 22:16. A pessoa de maneira apropriada, o crente penitente, a pessoa que acredita e que tem a fé de maneira penitente, Atos 2:38, 8:37, Marcos 16:16. Quando um desses elementos essenciais estava faltando, o rebatismo, o batismo apropriado, foi ordenado. Em Atos 19, 1-5, faltava a autoridade adequada, mesmo que seu batismo anterior tivesse o modo, propósito e a pessoa certa. Alguns casos em que o rebatismo parece apropriado seria se fôssemos batizados por aspersão ou derramamento, pois o modo adequado é imersão. Se fôssemos batizados pela autoridade de qualquer outra pessoa que não seja Jesus, pois a autoridade adequada é Jesus Cristo. Se fôssemos batizados como se fosse uma confissão pública de fé, pensando que já estávamos salvos, não precisávamos do batismo, só estavam querendo fazer essa confissão pública. O propósito adequado é a remissão dos pecados, não uma confissão pública. Se fôssemos batizados, mas não fôssemos crentes penitentes, pessoas que tivessem a fé realmente em Jesus Cristo. Pois um sujeito adequado é aquele que crê de todo o coração. Por exemplo, quando alguém é batizado apenas porque seus amigos estão fazendo isso. Outro exemplo é porque os seus cônjuges, seus noivos ou seus pais estão pressionando a fazer isso. E eles fazem isso para agradar a eles e não a Deus. Mas deixe-me esclarecer. Quando alguém é batizado porque o seu primeiro batismo faltou um elemento essencial, como eu falei, na verdade não é rebatismo. Pois no sentido estrito, as pessoas realmente não tinham sido batizadas. Estão finalmente sendo batizadas nas Escrituras. Quando alguém foi batizado biblicamente uma vez, nunca há necessidade de ser batizado novamente. Se na primeira vez nos vestimos com Cristo no batismo, o sangue de Cristo continuamente nos limpa dos nossos pecados. Ao nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados a Deus em oração, Atos 8:22, 1 João 1:9. O exemplo dos 12 discípulos de João certamente ilustra que se pode ser religioso, ter passado por alguma experiência batismal e ainda não ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Pode-se ter certeza de que eles são verdadeiros discípulos de Jesus quando seu batismo teve o modo certo, imersão, autoridade certa, Jesus Cristo, propósito certo, remissão dos pecados e o sujeito certo, o crente penitente que crê de todo o coração. Na falta de qualquer de um desses elementos essenciais, deve-se pensar em ser batizado novamente para garantir a sua vocação e eleição. Se desejamos verdadeiramente ser discípulos de Jesus Cristo, então vamos ter certeza, ao proclamarmos um puro evangelho de Jesus Cristo, conforme pregado por seus apóstolos no primeiro século. Nós, pessoalmente, respondemos a esse evangelho da mesma maneira que aqueles que ouviram as boas novas pregadas em sua pureza e simplicidade. Oro para que este estudo de conversões nos livros de Atos tenha sido um benefício para esse fim. Foi um prazer estar aqui com você e até o próximo estudo.